Desde 1981, agosto foi escolhido pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como mês vocacional, que é um tempo dedicado à oração, reflexão, ação nas comunidades, com foco nas vocações. Hoje, dia 4, a igreja também celebra o dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. Por essa razão, nesta quarta, nós comemoramos o Dia do Padre. Para falar sobre a sua vocação e a importância do mês vocacional, eu recebo aqui na nossa casa o missionário redentorista, Padre Camilo Júnior. Padre, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigado, boa tarde, Abiane. Tudo bem? Tudo ótimo, eu que agradeço. Parabéns pelo seu dia. Amém, obrigado, a alegria é toda minha, né? E boa tarde a você, que em sua casa está aí acompanhando o Santa Receita. Um dia, quando tiver um tempo, eu vou vir aqui ensinar a fazer uma pipoca de um jeito diferente. É que eu sei fazer, Abiane, pipoca. Você sabe? Sim. E é um jeito muito diferente, Bastante diferente. Não é aquela que a gente põe naquele forninho, não. É de Eu outro fiquei jeito. muito tempo fazendo aquele processo, né? A pipoca que já vinha no pacotinho e tal. Tinha lá esse lado para cima, né? A gente colocava. Mas eu evoluí, eu já dei um passo a mais e hoje eu consigo fazer ela com um requinte culinário mais sofisticado. Mais sofisticada, boa. Então eu acho que a gente já pode marcar. E isso ensina que dá para sobreviver só com pipoca. É, não é? Sim. Então, ó, em breve, aprenda a sobreviver com pipocas com o Padre Camilo, com uma receita, olha, que você é inesquecível. Fácil de fazer, né? Com certeza, super fácil. É pouco tempo, então você pode ao mesmo tempo estar trabalhando, preparando pipoca e o negócio funciona. Muito bom, eu gostei. Além de fazer pipocas muito bem, o senhor é um padre. Como que iniciou essa vontade, essa vocação? A gente fala assim, Deus chama. Como que acontece esse chamado, padre? Então, até a palavra vocação, né, Biane, ela vem de um verbo latino, vocare, que quer dizer chamar, né? É esse chamado que Deus faz para todos nós, mas a cada um ele confia uma missão específica, né? Imagine se estivessem todos fazendo a mesma coisa. Verdade. O mundo seria tão uniforme e a beleza do mundo está justamente que ele é multiforme, né? Cada um contribui para dar um colorido especial. Eu tinha 14 anos, eu atuava na catequese, eu e minha irmã somos gêmeos, dando catequese para as criancinhas lá do bairro onde morávamos, na cidade de Carlópolis, no Paraná. E neste envolvimento com a catequese, eu já havia recebido, né, o sacramento da primeira Eucaristia e da Crisma, começamos também a nos envolver mais com a comunidade, a organizar momentos oracionais, a reza do terço no domingo à tarde, a novena de Natal, que nós fazíamos até na escola que tinha no bairro, né, e outras celebrações. Nesse envolver-se com a dimensão religiosa das famílias do bairro, foi surgindo então esse desejo de fazer algo mais do que aquilo, né, realmente colocar a vida para estar a serviço das pessoas, das quais eu tive a primeira experiência das famílias do bairro onde eu morava. Legal, e como que a sua mãe via isso? Então, a mamãe, ela ficou assim super empolgada, né? A mãe que me ensinou a ter fé, né? Eu me recordo que eu era pequeno e todas as noites a mãe ia, né, do lado da minha caminha, da caminha da minha irmã, e rezava com a gente. Então, a herança que eu tenho da fé eu recebi do coração da minha mãe. E eu tenho uma experiência muito bonita. Antes de acreditar em Deus ou saber que Deus existia, eu já sabia que existia Nossa Senhora como mãezinha do céu. Porque a mamãe nos ensinou a cantar toda noite antes de dormir o Mãezinha do Céu e a rezar a Ave Maria, né? Daí dessa experiência com Nossa Senhora, eu percebo que Maria, Nossa Senhora, me leva para Cristo e me faz descobrir Deus. Mas eu descobri primeiramente a Mãe do Céu. Que bonito isso, padre. E é importante, a importância da família, né? Na nossa base, né? A gente fala muito, esses dias eu estava falando dos avós, e eu aprendi a rezar o texto com a minha avó. E a importância da gente ter isso em casa, né? Das orações, de poder falar da Mãezinha do Céu, e a gente compreender esse tamanho, essa grandiosidade, e de repente se dirigir a ela. Então a sua mãe ficou muito feliz com essa ideia. Sim, ela ficou contente, a minha família toda. É claro que eu tinha 14 para 15 anos quando eu me decidi a entrar no caminho formativo e me preparar para ser padre, né? Um ou outro ficou assim, não, acho que é só coisa de momento, ele vai lá, não vai ficar 3 meses, vai voltar, né? Claro, eu não vou esconder que houve momentos, sim, que tive vontade de voltar, porque esse processo inicial do desapegar-se da família, eu ainda tinha 14 para 15 anos, não é algo fácil, né? Você saber que a casa da sua mãe e do seu pai não será mais a sua casa, um lugar gostoso de voltar,
mas não é mais o teu lugar, né? Você vai começar a encontrar o seu lugar, onde você vai viver aquilo que Deus lhe confiou como missão neste mundo, né? Mas depois que você passa por esse processo, você ganha uma liberdade imensa, né? É por isso que Jesus diz no Evangelho com muita sabedoria, né? A gente precisa se desapegar de pessoas e lugares para que estejamos livres, para que o Evangelho nos leve aonde Ele quer nos colocar e não onde nós escolhemos estar. E muito novo, existe idade ou não para iniciar? Não. Há uns 40 anos atrás, vamos voltar, as pessoas entravam muito jovens para o seminário. Se nós pegarmos aí a geração dos padres redentoristas de 70, 80 anos, eles entraram no seminário com 10, 11, 12 anos. Era bem pequeno mesmo, né? Mas era a mentalidade da época, né? Então já se dava toda a formação para o seminarista, desde a educação normal, né, do aprendizado, a educação que a gente chama hoje de o primário, o ensino médio, né, o ensino secundário, dentro do seminário, uma formação interna, né? Hoje não, hoje a própria pastoral vocacional, ela orienta a pessoa a fazer uma caminhada maior, né? Tanto no convívio da família, como também dentro da própria sociedade, né? Hoje, se a pessoa já vem com uma experiência de trabalho, onde ela vai adquirir uma responsabilidade, uma experiência de namoro, que é importante até para amadurecer a afetividade, né? Então isso ajuda a ter um discernimento melhor. Eu não diria que existe idade, Deus pode chamar em qualquer fase, mas se uma criança hoje de 12, 13 anos nos procura dizendo, eu quero ser missionário redentorista, a gente vai acompanhando esse adolescente, mas ele ainda junto à família. Vai lá na família, vai discernindo, depois de 2, 3, 4 anos, se aquele desejo permanece nele, então ele é convidado para iniciar o processo formativo específico. E como funciona o processo, né? No caso, quando é muito jovem, faz os ensinos e depois você vai fazer uma especialização. O que tem que estudar, padre? Então, o fundamental para que alguém seja ordenado sacerdote, exigência da igreja, é que o seminarista tem que ter o curso de filosofia e teologia, né? A filosofia vai ajudar o candidato ao sacerdócio a compreender as várias linhas de pensamento, né, que foram sendo construídas ao longo de toda a história da humanidade. Porque pensamentos da filosofia de 4, 5 séculos atrás, eles interferem no comportamento hoje, né? Essas ideias, elas vivem aflorando. E eu preciso conhecer a estrutura do pensamento humano, da história da humanidade, até para poder compreender por que algumas manifestações e ações e mentalidades presentes hoje. Senão eu não sou capaz de dialogar com o mundo tocado pelas mais variadas opiniões e mentalidades, né? E depois a teologia, né, que é o estudo específico realmente da dimensão da fé. A própria teologia quer dizer, né, o estudo sobre Deus. Não seria estudar Deus na questão científica, mas poder entrar no mistério de Deus, né, como Criador, poder também compreender a maior dimensão da ação salvífica de Cristo, mas tudo isso dentro de um projeto vivenciado que é a Igreja, né, aonde nós celebramos o mistério da salvação, quando pela fé nos unimos como Igreja e damos aí testemunho do Cristo que está no meio de nós, né? Então, no básico do padre diocesano, seriam no mínimo 7 anos de formação para que ele seja ordenado diácono e padre. No caso do padre religioso, como é o meu caso, a gente tem um tempo um pouco maior, porque além desta formação básica da filosofia e da teologia, que são 2 faculdades obrigatórias, a gente tem uma outra formação específica dentro da vida religiosa e também da vida missionária. E aí, por isso que é a diferença, é isso que eu ia perguntar, a diferença do padre diocesano para o padre religioso. Isso. Quer dizer, além da formação, ela ter uma linha diferente. Naquilo que é essencial, a formação é comum. O padre diocesano, o padre religioso, ambos fazem a filosofia e a teologia. Agora, o padre diocesano, como ele vai trabalhar especificamente dentro da área da diocese a qual ele pertence, por exemplo, Aparecida é uma diocese. Então, o padre formado aqui, ele vai se dedicar à pastoral dentro das paróquias que compõem a arquidiocese de Aparecida. Até porque é dentro deste território que o bispo tem jurisdição sobre ele, né? O bispo não tem autoridade para transferi-lo para um outro território, a não ser que haja disponibilidade da parte dele. O padre religioso, ele não é preparado unicamente para uma região, uma realidade concreta onde ele vai ver a vida toda o ministério dele naquele espaço. Ele tem que ser preparado para o mundo, né? A dimensão da missão é fora, em outros países, em outras culturas. Por isso exige uma formação um pouco mais específica. E trabalhar justamente isso, esse desapego do meu regionalismo, que eu seja capaz de sair da minha terra natal, da região que eu gosto, onde eu tenho os meus amigos, mas com uma liberdade para ir em outros lugares anunciar o Evangelho e o Reino de Deus. Então a gente acaba tendo um tempo maior. Mas na vida religiosa, o ano que diferencia é o ano do noviciado, né?
porque o padre que faz parte de uma congregação religiosa, sejam redentoristas, jesuítas, os franciscanos, né, dominicanos, como tem o Frei Rinaldo, da congregação da Ordem dos Servitas, nós temos o ano chamado de noviciado. É o ano onde nós nos preparamos para consagrar nossa vida a Deus como religiosos. O padre religioso, antes de ser ordenado padre e receber o sacramento da ordem, ele se consagra a Deus pelos conselhos evangélicos, né? Então nós somos padres religiosos. Antes da ordenação, nós somos consagrados. Daí existem congregações religiosas que têm padres e irmãos, como é o nosso caso, né? Tem congregações religiosas só de padres e tem congregações religiosas só de irmãos. Então o que nos une como missionário redentorista não é a ordenação sacerdotal, mas é a consagração perpétua de nossa vida. Por isso, tanto eu como padre e o irmão Alain como religioso, nós temos a mesma dignidade, o mesmo direito e o mesmo dever diante da missão que a gente abraçou como missionário redentorista. Você é feliz? Muito. Eu fiquei no seminário 13 anos, eu entrei jovem, né, daí fiz um longo processo, eu fiz o ensino médio já dentro do seminário. E se eu tivesse que voltar no dia 15 de fevereiro de 1992, que foi o dia que eu deixei a minha casa e comecei a formação no seminário, eu faria tudo isso de novo. Embora houve dificuldades, né, houve momentos assim de lágrimas, momentos em que até você pensa em desistir, né? Mas e você compreende, Jesus não chamou para ir caminhar com ele porque haveria festa todos os dias. Ele foi muito claro em dizer, quer me seguir, você vai ter que carregar uma cruz cada dia. Mas eu caminho ao teu lado e vou caminhar até o fim, né? Então, né, esta certeza da presença de Jesus faz com que as provações que a gente enfrenta nunca será maior do que a certeza de que o amor dele me escolheu. E este amor vai ser a motivação para a gente perseverar. Que lindo, padre. É tão gostoso conversar com você. Gosto tanto, né? Voz gostosa, né? Tem uma mensagem aqui, vamos ler juntos. Vamos lá, essa mensagem. Ivonete de Curitiba, Paraná. Oi, Abi, neste dia do Padre, eu quero homenagear e dedicar de modo especial as minhas orações a todos os sacerdotes. Descobri o que buscava para minha conversão quando os missionários redentoristas pregaram as missões em Curitiba em 1975. Agradeço a Deus por terem me mostrado o caminho a seguir. Que Deus os abençoe e ilumine. Que bonito, Ivonete. É gostoso a gente receber esse tipo de mensagem, né, padre? E que bonito nessa missão que aconteceu lá. Eu nem tinha nascido ainda, eu nasci 2 anos depois, em 77. Mas hoje, quando você anda na cidade de Curitiba, muitos bairros, eles conservam ainda a cruz missionária. Era próprio da Missão Popular Redentorista, ao final da missão, deixar um sinal na cidade. Geralmente era um cruzeiro colocado ou na frente da igreja matriz, ou num local, numa praça da cidade. Quando você passa por algumas paróquias de Curitiba, você ainda enxerga a cruz da missão que foi pregada em 1975. Foram 2 anos de missão contínua para pregar em toda a cidade de Curitiba, que naquela época já era uma cidade bem grande. Que bonito isso. Padre, seja bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigado, Abiane. Eu Esperamos agradeço. a pipoca. Sim, eu vou só aprimorar. Eu vou aprimorar o preparo e quando já tiver tudo certinho, daí eu passo combina. antes uma lista dos ingredientes e a gente marca. Obrigado. Eu gostaria de pedir a você, né, que rezasse realmente pelas vocações, como precisamos, né, de homens e mulheres que se dediquem a anunciar o Evangelho de forma integral e, acima de tudo, pessoas que se façam dons de amor na vida dos outros, né? O que o mundo mais precisa é de esperança, e apenas o amor do Cristo é capaz de nos dar isso. Então, que mais homens e mulheres sejam realmente a imagem viva do amor do Cristo e que assim o mundo seja renovado da esperança. Amém. Obrigada, Biane. Deus abençoe a todos nós. Posso pedir uma bênção para todo mundo? Com certeza. Vamos lá. Jesus, no Evangelho, um dia, ele nos fez um pedido. Ele falou, rezem ao Senhor da messe para que Ele envie trabalhadores para a colheita. A messe é imensa. O reino de Deus está por ser construído. Precisamos de mãos corajosas e corações realmente apaixonados para edificar este reino. Reze pelas vocações. Quem sabe um dia um filho ou um neto seu acolha este dom de Deus e se disponha também a seguir Cristo, né? Seja como padre, como irmão ou uma filha como religiosa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Mãe Aparecida, a mãe de todos os vocacionados, por intercessão de São João Maria Vianney, o patrono dos párocos, desça sobre a sua vida
sobre a sua família, sobre o pároco da sua comunidade e sobre todas as pessoas que você conhece e que precisam de um toque especial do amor de Deus para ter paz e esperança. Venha a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém, Padre. Abiane. Obrigada. Obrigado a você pela acolhida, tá? Volte sempre, Boa continuação por de favor. programa. Obrigada. Com alegria. Obrigada. Com alegria, com esperança, com amor e Amém. com gratidão. Obrigada, Amém. Obrigado viu? a você, obrigado a toda a produção pelo Amém. convite. Por nos indicar vários caminhos, né? Por nos ouvir, por ser paciente, por nos abençoar, viu? Amém. Obrigada. Beijão.